Boa noite. Bem-vindas, bem-vindos. Estamos aqui para mais um encontro. Para mais um momento da nossa meditação. Que bom que você veio. Perceba como é que você chega, vai ocupando o seu espaço. Muito bom. Muito bom. Que bom que estamos aqui. Nessa nossa sequência aqui, nós estamos falando a respeito das expectativas, do criar expectativas, do não criar expectativas. Esse é o nosso tema desses dias aqui, certo? No nosso primeiro dia nós fizemos uma reflexão de que talvez não seja possível não criar expectativas, uma vez que nós somos seres à espera de algo. Então as expectativas, elas são algo que fazem parte, elas pertencem, né? Elas são algo que faz parte daquela que é a nossa dinâmica enquanto seres humanos. Elas acontecem, né? Elas surgem no nosso movimento, né? Nós também entendemos um pouco da nossa reflexão ontem que as expectativas nos colocam em movimento. Né? Estarmos à espera de algo faz com que a gente se movimente, faz com que a gente siga. Isso para nós é sinônimo de vida. Né? Mas nós também compreendemos que todas as vezes que nós criamos uma expectativa e nós seguimos um projeto, um relacionamento, numa prova, ou qualquer que seja o movimento, isso implica em um risco. Criar expectativas implica em tomar um risco. E muitas vezes, como nós falamos ontem, aquilo se concretiza, então a expectativa ela fica alinhada com aquilo que aconteceu. Geralmente a gente administra isso muito bem. Mas às vezes nós temos uma expectativa que não é concretizada. Isso geralmente mobiliza em nós uma frustração, né, e uma decepção. Dito isso, né, então uma vez que não é possível não criarmos expectativas e que as expectativas implicam em um risco, o que é que nós podemos fazer para lidar melhor com esse movimento? Então, eu gostaria de trazer alguns pontos, e o ponto que eu gostaria de trazer hoje, que nos ajuda muito nesse movimento, uma vez que nós automaticamente criamos expectativas. Então, ao invés de desistirmos de criar expectativas ou batermos no ponto de não criarmos expectativas, talvez a gente possa trabalhar em dimensionar melhor as nossas expectativas. Então esse é o nosso ponto de reflexão de hoje, a proposta para que a gente possa dimensionar um pouco melhor essas expectativas. E por que isso é importante? Porque nem todas as expectativas elas são iguais. Só que muitas vezes quando nós falamos não crie expectativas ou isso, aquilo, as pessoas elas tendem a colocar as expectativas como se fosse tudo uma coisa só, como se fosse um único tema na nossa vida. E ele não é. Porque as expectativas, repito, elas não são iguais. Veja se você percebe isso na sua vida. Existem expectativas que a gente cria, que são muito prováveis. Existem expectativas que são pouco prováveis. E existem expectativas que são quase uma fantasia. São quase um devaneio. De tão distantes que estão. Quando eu posso dimensionar melhor as minhas expectativas, isso me ajuda na administração das frustrações e das decepções, especialmente quando elas vêm. Porque, repito, quando a nossa expectativa está alinhada com aquilo que acontece, geralmente a gente tira isso de letra.
Geralmente é mais fácil. Agora a questão é quando isto não se encaixa. Então, compreender que cada expectativa tem um tamanho, a gente precisa avaliar. Isto daqui, muito provável? Isto daqui é pouco provável? Se é muito provável, ok que seja uma expectativa grande. Agora, se é pouco provável, e se ela for muito grande dentro de nós, o risco aumenta significativamente. E por que é que eu digo isso, né? Para que a gente possa trazer a nossa atenção para aquelas expectativas que implicam num risco muito grande. Quais são as expectativas que elas implicam num risco muito grande? São as expectativas onde nós temos pouco espaço de atuação. Essas são expectativas que têm um risco muito grande, né? Onde a gente tem pouco espaço de atuação. Então eu vou pegar um exemplo de uma pergunta que chegou aqui, né? Ganhar na loteria, né, beber ao devaneio, é uma expectativa pouquíssimo provável. Pouquíssimo provável. Vocês sabem disso. Qual é a chance que nós temos de ganhar na loteria? Ela é mínima. Mínima. Significa que ela não pode acontecer em absoluto? É claro que ela pode acontecer. Tanto é que existem pessoas que ganham. Mas ela é muito pequena. Agora, imagine, quando a pessoa ela deposita a sua liberdade financeira, ou a sua tranquilidade financeira, o seu movimento financeiro em ganhar na loteria. Isto pode acontecer? Pode, só que o risco é altíssimo. E nós temos um pequeno espaço de atuação. Né? Quase nenhum. Quase nenhum. Talvez o espaço de atuação que a gente tenha na loteria é de fazer o jogo. Movimentos que dependem muito do acaso são expectativas de risco muito alto. É como a gente se inscreve para fazer uma prova e aí a gente não se prepara, não estuda e fica dependendo da sorte. O risco é muito alto, o movimento é muito alto. Expectativas onde nós temos pouco espaço de atuação. Expectativas que dependem muito do acaso. Expectativas que dependem do comportamento do outro. Isso também acontece demais e nos coloca num lugar, mais uma vez, de risco muito grande. Eu vou dar um exemplo que é clássico e aí vocês me dizem se isso faz sentido ou não, especialmente em relacionamentos. Né? E agora eu digo especialmente em relacionamentos mais próximos. Né? Então, quando a gente conhece alguém e de repente aquela pessoa tem um comportamento que nos desconforta, né? Ou que a gente discorda, ou que não é bacana. A pessoa tem uma fala que é muito autoritária, tem uma postura que é muito invasiva, tem um comportamento muitas vezes que é de mentira, enfim, não importa. Né? E aí a gente conhece essa pessoa e começa a se relacionar. Quantos de nós, ao vivenciarmos uma situação como essa, já pensamos algo do tipo: isso daí, com o tempo, vai melhorar. Com o tempo, essa pessoa ela vai ter uma fala que é mais calma, que é mais centrada, ou com o tempo ela vai ser mais verdadeira, ou com o tempo ela vai ser mais dinâmica, ela vai se dedicar mais para o trabalho. Quantos de nós já não tivemos esse tipo de pensamento ao nos relacionarmos com alguém? Não, com o tempo isso melhora. Então nós criamos uma expectativa numa situação como essa, que com o tempo, não, depois que a gente casar, você vai ver como vai melhorar. Depois que tiver filhos, não, depois que essa pessoa tiver filhos, ela vai mudar, esse comportamento vai mudar. Não, quando ela conseguir o emprego, esse movimento vai acontecer. Entendem que o risco é muito alto? Por quê? Porque depende
pouquíssimo da nossa atuação, nós não temos nenhum controle sobre isso, porque é o comportamento do outro. Risco muito alto, e aí a frustração muitas vezes vem do tamanho dessa expectativa e do risco que a gente tomou. A gente toma esse risco. Bruno, mas você não está dizendo que... Então você está me dizendo que as pessoas, elas não podem melhorar? As pessoas, elas não podem mudar com o tempo? É claro que elas podem. Todos nós podemos. Mas elas também podem não mudar. E é essa consciência que a gente precisa ter. Você não acredita na mudança das pessoas? É claro que eu acredito. É uma das coisas que eu mais acredito. Porque nós trabalhamos com isso. Mas uma das coisas que eu também mais acredito é na não mudança. É no não mudar. Porque isso também acontece. Existem comportamentos que melhoram ao longo do tempo? É claro que existem. Existem comportamentos que pioram ao longo do tempo? É claro que existem. A gente precisa olhar para os relacionamentos, para as nossas expectativas com verdade. Se a gente puder olhar para tudo isso com verdade, a gente dimensiona muito melhor o tamanho dessas situações. Muito melhor. E aí a gente pode ter um relacionamento que é mais inteiro. Especialmente nos atendimentos individuais, quando a pessoa traz uma queixa num relacionamento, por exemplo, meu namorado é muito autoritário, minha namorada tem esse comportamento que eu não concordo. Aí eu digo, se essa pessoa não mudar 1 milímetro, se ela continuar agindo assim pelos próximos 30 anos, você quer ficar com essa pessoa? Não quero. Então a gente precisa reavaliar. Não, disso eu não dou conta. Então a gente precisa reavaliar. Entende? Esse é o grande exercício. Por quê? Porque pode ser que isso não mude. E se melhorar? Se melhorar é bônus. Se a pessoa melhorar, a gente tira isso de letra. Quando o outro age da forma que você gostaria que ele agisse, isso a gente administra com os pés nas costas. O desafio é quando não muda. E aí como é que a gente faz? Quando a gente ajusta esse movimento, quando a gente dimensiona as expectativas, a gente pode estar mais alinhado a possíveis frustrações, decepções. Isso nos ajuda muito neste trabalho com as expectativas. Não sei se isso faz sentido para vocês. Certo? Então, primeiro ponto que nos ajuda no trabalho com as expectativas é dimensionar as nossas expectativas. Então, hoje a gente tem um pouco mais de consciência com isso e eu espero que esse ponto tenha nos ajudado de alguma forma na reflexão. Então, cuidado com os movimentos que dependem do acaso, com os movimentos que dependem da mudança de comportamento do outro, os movimentos onde a gente tem pouquíssima área de atuação. Certo? Muito bom, muito bom. Sentados, coluna ereta, relaxa os ombros, alinha o queixo, apoie os 2 pés no chão ou cruze as pernas na posição de lótus, o que for mais confortável para você. Se for confortável, feche os olhos. Se não for confortável, mantenha os olhos abertos e desça o olhar 45 graus em direção ao chão. Nós vamos inspirar pelo nariz e soltar pelo nariz. Ao inspirarmos, nós vamos prestar atenção na nossa inspiração. E ao expirarmos, nós vamos prestar atenção na expiração, no ar que entra e no ar que sai pelo nariz. Então nós vamos inspirar e expirar pelo nariz. Hoje, diferente dos dias anteriores, nós não faremos nenhuma contagem. Então nós vamos apenas prestar atenção na inspiração e na expiração. Iniciando.
Respire profundamente e observe o seu estado interno nesse momento. Perceba como você se sente. No seu ritmo e no seu tempo, sinta os pés, mexa os pés, as pernas, as mãos, os braços, os ombros, o pescoço. E no seu ritmo e no seu tempo, abrindo os olhos. Como você se sente agora? Muito bom. Muito bom. Amanhã nós teremos o Acreditando em Você, que é um treinamento de um dia, é bem intenso, começa pela manhã e termina no final do dia. E ele tem um esquema, um horário que às vezes é dinâmico, e amanhã nós temos uma turma que é grande. Então, há um risco, uma expectativa e há um risco, de que a gente tenha algum encavalamento dos horários. Então pode ser que amanhã não seja possível o nosso encontro às 20, mas pode ser que seja possível. Então nós vamos monitorando ao longo do dia, dependendo de como vai ser a dinâmica da turma, e avisamos vocês caso não haja meditação às 20. Caso haja, nós não avisaremos, estaremos aqui normalmente. Agora, caso não haja, nós avisaremos. Nos vemos então ou amanhã, ou se não, na segunda. Certo? Até daqui a pouco. Beijo.